Graça e paz a todos. Amém? É uma grande alegria, um privilégio estar com vocês novamente. É o segundo ano consecutivo que nós estamos aqui comemorando a Reforma Protestante e eu me sinto muito privilegiado de estar com vocês, em especial do pastor Luiz e a irmã Patrícia, que são amigos, irmãos, e porque muitas igrejas hoje, infelizmente, não estão comemorando esse dia, não é? Vão se lembrar do dia das bruxas, mas não se lembrarão do dia da Reforma Protestante. Se lembram do dia da mentira em abril, mas não se lembram do dia da Reforma Protestante. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Mas graças a Deus que não só esta igreja, mas também muitas igrejas estão comemorando a Reforma Protestante, não é? Isso é uma grande honra, uma grande bênção. Quero desde já externar meu agradecimento ao pastor Luiz Brito por nos confiar novamente o púlpito dessa igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês e pedir que você abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Diz assim o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Irmãos, neste dia de comemoração, eu escolhi falar sobre somente a Escritura, né? E eu espero de fato que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Quando Paulo escreve as suas duas cartas ao jovem pastor Timóteo, ele tem o intuito de encorajar este jovem pastor no seu ministério na cidade de Éfeso. Falsos mestres, tal como é em nosso século, haviam se levantado do meio da igreja, no seio da igreja, para perturbá-la, ensinando e confundindo os irmãos com o que Paulo chama de outras doutrinas, fábulas engenhosas, genealogias intermináveis que só promoviam discussões banais e tiravam a atenção daquilo que realmente era necessário para a igreja, que é o Evangelho. Esses falsos mestres que se passavam por especialistas da lei, mas não eram especialistas, porque Paulo diz que eles nem sabiam o que estavam afirmando, esses falsos mestres faziam uma errônea interpretação da lei de Moisés, indo ao ponto de proibirem, como Paulo afirma na primeira carta, indo até o ponto de proibirem o casamento e de sugerirem e de ordenarem que as pessoas se abstivessem de alguns alimentos considerados impuros, sendo que a doutrina, o Evangelho, ele nos libertou dessas tais proibições de alimentos. Paulo fala que esses ensinamentos são doutrinas de demônios. E eu fico grato pela pessoa de Paulo, porque quando a gente, como pastor, acha que a gente é severo nas nossas pregações, o apóstolo Paulo nos ajuda com isso. Ele fala que essas doutrinas são doutrinas de demônios e ele convoca Timóteo para enfrentar esses falsos mestres que estavam no seio da igreja. Uma das pretensões também desses falsos mestres, conforme nós vemos na primeira carta,
6, versículo 5, é que eles queriam, por meio dos seus ensinamentos, obter lucro financeiro. Não diferente do que está acontecendo hoje em dia, e não diferente do que aconteceu com a Igreja Católica na época em que irrompeu a Reforma Protestante, com falsos ensinamentos, ensinamentos malignos e doutrinas de demônios para obter lucro financeiro. Veja como Paulo classifica esses homens. Paulo os classifica como indivíduos mentirosos, indivíduos hipócritas, enganadores, enfatuados, que ensinam coisas geradas da inveja, de provocações, de suspeitas malignas, e homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Sendo assim, irmãos, o jovem Timóteo, ele tinha incumbência do apóstolo Paulo, diretamente das mãos do apóstolo Paulo, de não somente ser encorajado a ficar firme no seu ministério, mas de confrontar sem temor esses falsos mestres e bani-los do seio da igreja. Houve momentos em que Paulo falou, da igreja de Corinto, que ele tinha entregado homens para o diabo, para que o juízo viesse sobre eles, porque eram homens malignos. O evangelho que Paulo está falando para Timóteo, que ele tem que usar para confrontar esses falsos mestres, é um evangelho que Timóteo recebeu, não primeiramente de Paulo, mas um evangelho que ele primeiramente recebeu da sua mãe Eunice, e também da sua avó Lloyd, que eram duas mulheres piedosas e que ensinaram a palavra, ensinaram toda a escritura e conselho de Deus a esse jovem. E a gente lembra de Provérbios, não é? Capítulo 22, se eu não me engano, versículo 6, em que diz lá que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velho, ela permanecerá no caminho. O evangelho que Paulo estava falando para Timóteo, primeiramente ele não recebeu de Paulo, mas recebeu da sua mãe e da sua avó. Coisa que nos chama a atenção, porque as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, se os mais velhos não sabiam da Reforma Protestante, nem ainda os nossos jovens sabem. Só vão saber se nós comunicarmos, só vão saber da prioridade, da utilidade, do valor das Escrituras, se nós comunicarmos, se nós ensinarmos como Eunice e como Lloyd ensinou a Timóteo. E ele faz algumas ponderações a respeito agora para Timóteo da palavra de Deus, do valor, da inspiração, da utilidade da palavra de Deus. E eu gostaria, com base nesses versículos, versículo 14 ao 17, que a gente fizesse algumas considerações que saltam do texto, para que a gente possa reafirmar o que Martinho Lutero e os outros reformadores afirmaram no passado, nos deixando o legado. A primeira coisa está no versículo 14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Diante do novo que estava sendo apresentado para a igreja em Éfeso, para aqueles irmãos, diante do novo que aqueles falsos mestres, homens malignos, estavam ensinando para a igreja, de fábulas, de lendas, e de ensinamentos contrários, ou de ensinamentos que iam além da palavra do Senhor, diante da novidade estranha ao evangelho, o apóstolo Paulo dá uma ordem para esse homem, para esse jovem: permaneça na palavra, permaneça naquilo que você aprendeu. De quem? Novamente, da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd e de mim. Você me acompanhou, você me seguiu pelo caminho, você viu meu proceder, não somente o que eu falei, mas a minha vida, o meu testemunho, te ensinaram como você deve proceder. E aqui a gente vê como que o testemunho, ele é mais profundo, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Não é? Palavras sem um testemunho, sem um exemplo de vida, são palavras jogadas ao vento que não fazem sentido nenhum. Mas Paulo podia falar para Timóteo: Timóteo, permaneça, fique firme, aguarde, fique nessa posição com aquilo que você aprendeu. Permaneça nas sagradas escrituras, sagradas letras, que foram assentidas desde a infância. Por quê? Porque essas sagradas letras
podem tornar-te sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Olha para o verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, Timóteo, aquilo que você aprendeu da sua mãe, da sua avó e de mim, isso você tem que fazer permanecer na sua vida. Isso tem que permanecer, não se enverede por esses novos caminhos, por essas novidades, por essas coisas fantásticas que estão ensinando na igreja agora. Nós vivemos num mundo de coisas fantásticas, não é? De pregadores que anunciam em tudo o que acontece dentro da igreja, ou vai acontecer, são coisas fantásticas, extraordinárias. Mas o Evangelho é extraordinário, a cruz de Cristo é extraordinária, e a gente fica com isso. E Paulo manda ficar com isso, permanece nas sagradas letras que você assentiu desde a sua infância, porque elas são poder. E aqui no grego é usado o termo dinamis. Elas são dinamite, elas são energia, elas são poder, elas são força para tornar você sábio, para você obter a salvação mediante a fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele falou. O que Paulo está ensinando fique com o Evangelho, fique com a Escritura, abandone todas as fábulas, abandone tudo aquilo que não é compatível com o que você aprendeu e fique com a palavra de Deus. Timóteo, permaneça com aquilo que você aprendeu. E não só permaneça, mas se você notar no versículo 14, tem um outro termo aí, que tem uma ideia bastante interessante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Naquilo que você foi inteirado. O que é ser inteirado? Significa ser firmemente persuadido, firmemente convencido. Nós sabemos quem é que nos convence a respeito da salvação. Nós sabemos quem é quem nos convence acerca da palavra e da verdade da Escritura. O que Paulo está falando aqui é do Espírito Santo. Você foi firmemente persuadido e convencido pelo Espírito Santo. Você não leu somente a Escritura. Você não somente recebeu um conjunto de ensinamentos da sua mãe, da sua avó e de mim. Você também foi convencido pelo Espírito de Deus. Então não retroceda. Então não se desvie para o outro ensinamento. Então permaneça, porque você aprendeu e você foi inteirado, você foi convencido de que essa é a palavra verdadeira, de que esse é o caminho. E isto te tornou sábio para a salvação. Somente a Escritura pode fazer isso por nós. E o apóstolo Paulo nos ensina, por meio dessa palavra a Timóteo, de que nós precisamos permanecer. Não fique iludido pelas coisas novas que aparecem. Elas aparecerão enquanto houver mundo. Enquanto houver vida, enquanto nós estivermos aqui, vai ter novidades. Vai ter coisas novas aparecendo na igreja. Eu não estou demonizando todas as coisas que aparecem na igreja, não é? Tem pessoas que demonizam tudo que acontece na igreja. Por exemplo, eu adorei Castelo Forte hoje, tocado da maneira como foi tocado, não é? Martinho Lutero demonizaria vocês. Ele não aceitaria isto. Mas não é uma questão de demonizar esses aspectos. Coisas novas aparecerão, que são contrárias à Escritura. E quando é contrária à Escritura, nós abandonamos, nós rejeitamos. Como Paulo disse em outra feita, seja anátema, seja maldito aquele que anuncia outro evangelho. Se um anjo descer aqui e te anunciar um evangelho que não seja coerente com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala, rejeite, fique com o evangelho anunciado por Jesus, fique com o evangelho que eu ensinei. Você foi inteirado e aprendeu. Segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina no verso 16, a respeito da Escritura também. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito. Toda a Escritura, e nada além da Escritura, é inspirada por Deus. O que nós entendemos por inspirada? Eu aprendi no seminário na época, pastor reverendo Oades Salum, na época que eu estudei ainda no seminário presbiteriano,
ele era professor de teologia sistemática, ele era muito enfático, ele era um senhor de idade, então ele chegava a ficar exaltado nas aulas de teologia sistemática, e a gente se divertia com isso. E ele disse que não era inspiração, o termo certo é expiração, porque o termo em grego, pneuma, theopneumatokos, significa Deus respira, ou seja, o respirar de Deus, o expirar de Deus. E aí eu estava lendo a respeito desse termo, e aqui eu quero fazer jus. Quem que é o irmão Batista que está aqui? Onde que é? Lá. Pastor Luciano Peterlevitz, que foi um professor no seminário de hebraico. Eu estava lendo alguns documentos dele essa semana, estava falando sobre a inspiração, e eu aproveitei para pensar algumas coisas. Ele fala sobre a inspiração, e ele fala que a inspiração, a melhor construção gramatical para a inspiração aqui, que Paulo considera, não como uma questão de atribuição. Não é a questão de eu chegar e atribuir a palavra, dizer assim, olha, eu estou atribuindo a ela que ela seja inspirada, que ela seja expirada da boca de Deus, mas ela é como um predicativo do sujeito, escritura, ou seja, a escritura é uma inspiração, está permeada pelo sopro divino, tem autoridade divina, por ela Deus fala, e na verdade não é uma atribuição que eu faço, mas ela é uma qualidade da escritura. Não foram homens que disseram a Bíblia é inspirada, é Deus quem disse a Bíblia é uma inspiração, ela é completamente inspirada. Mesmo que homens tenham escrito da parte de Deus, e que em algumas ocasiões, em todas na verdade, a cultura, a sociedade que cercava influenciou, mas o que nós temos é que toda a escritura ela é inspirada, permeada. A inspiração é um adjetivo, é uma qualidade da palavra de Deus, e não aquilo que foi atribuído. Porque se é algo que é atribuído, o papo pode se levantar e dizer, eu posso acrescentar livros que eu quero. Eu posso me levantar e retirar partes que eu não concordo. Mas ela é um adjetivo. Ela é um adjetivo, uma qualidade. É o que ela é, inspirada por Deus, útil para o nosso ensino. Não somente inspirada, Paulo fala da sua utilidade. Toda a escritura é inspirada, ou seja, ela é permeada, o adjetivo dela é o que ela é, inspirada por Deus, mas ela também é útil. E aqui fica interessante também, porque se aqueles homens estavam entregando seus ensinamentos errados para angariar recursos para seu bel prazer, Paulo usa um termo para útil que significa exatamente lucrativo, mas não lucro financeiro. É lucrativo, é proveitoso, é benéfico. A palavra é inspirada, a escritura é permeada da inspiração de Deus e ela também é lucrativa, ela é proveitosa, ela é benéfica para a nossa vida. Ela é benéfica para a nossa vida. E aí você vê em Hebreus 4:2 que algumas pessoas ouviram a palavra, mas elas não tiveram fé para ouvir essa palavra e elas não foram beneficiadas, não foi proveitosa para elas. Eu vi em algum lugar, eu não me lembro quem disse, mas que você passa pelo Evangelho, você pode ser transformado por ele, pelo Evangelho de Jesus, ou ser piorado por ele. Você pode ser melhorado, ou você pode ser piorado. Porque se você crê em Jesus Cristo, e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, então você tem a vida eterna, como o apóstolo João ensinou. Mas se você não crê, diz o apóstolo João, você já está condenado. Diz Jesus, aliás, você já está condenado. Então o Evangelho te salva, o Evangelho de Jesus Cristo, a novidade, a única novidade que importa, nos salva e nos leva para a vida eterna. Ou ela nos condena se nós não crermos. Ela tem utilidade, ela é proveitosa. Há pessoas que acham que é tão chato esse momento nosso, porque tem que ter alguma coisa a mais na palavra, tem que ter um jeito diferente, não é? Uma pessoa falou uma vez para mim, falou assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo hoje, e Ele não falou. Eu falei assim, mas você não foi no culto hoje? Fui. Mas não teve pregação no culto? Teve só louvor? Não teve pregação.
Mas Deus não falou? Falou, mas eu queria aquele jeito diferente de Deus falar. Sabe, pastor Luiz? Aquele jeito diferente, que a pessoa chega, coloca a mão no nosso ombro, e ela fala em língua estranha, e ela entrega uma coisa assim que a gente... Ah, tá, então você quer ser afagado. Você quer ter o ego afagado e ficar bem e tranquilo. Você quer um atendimento exclusivo do Senhor. O que nós temos é somente a Escritura. Esse momento é o momento mais importante da nossa vida. É o momento em que nós reafirmamos a inspiração, a utilidade da Escritura, porque ela fala acerca de Deus. E todo o conselho de Deus é apresentado por meio da Escritura. Nem que chova milagres dos céus, como disse Martim Lutero. Nem que desça anjos do céu falando coisas maravilhosas. Se não estiver de acordo com a Escritura, rejeite. Fique com a Escritura, fique com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, ainda sobre a inspiração e a utilidade das Escrituras. No versículo 16, Paulo continua dizendo que a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça. Há uma finalidade para a palavra do Senhor. O Evangelho nos transforma à medida que nós aprendemos, à medida que nós nos alimentamos com ele. E Paulo fala de algumas coisas que o Evangelho faz, que a Escritura faz. Ela é útil, é inspirada e útil para o ensino. Aquilo que é didático, isso significa o ensino aqui para Paulo, aquilo que é didático. A Escritura tem autoridade divina para reger o nosso ensino e doutrina. Ela é a nossa única regra de fé e prática, por ela nós somos ensinados. Lembre-se, Timóteo foi ensinado. A sua mãe, a sua avó e Paulo ensinaram a Timóteo pela Escritura. E por ela ele aprendeu, e por ela ele foi transformado e convencido. O Espírito, por meio da palavra, entregou todo o ensino, todo o conselho para Timóteo. A Escritura ela é inspirada e útil para o ensino. A Escritura também é inspirada e útil para a repreensão. Você não terá só o seu ego afagado. Aliás, não terá. Você será ensinado, mas você também será repreendido. Haverá pregações de consolação, mas haverá pregações e textos que você vai ler na sua casa, que serão textos de repreensão, que te levarão a averiguar, verificar o pecado que você possa estar cometendo. Esse termo significa verificação pela qual algo é provado ou testado. O mesmo termo é usado em Mateus 18,15 e também em 1 Timóteo, sugerindo arguição e convencimento a respeito do pecado. Como que eu falo para você se aquilo que é a sua prática está errada, está contrária às Escrituras? É ensinando por meio da palavra. A Bíblia, a Escritura fala contra o adultério, fala contra a fornicação, fala contra a fofoca, a mentira, a calúnia, a maledicência. Todas essas coisas são condenadas pela Escritura e por ela nós somos repreendidos. E nós devemos dar graças quando somos repreendidos pela Escritura. Porque de fato, se somos repreendidos por ela, é porque somos filhos e não bastardos. O Senhor repreende, castiga e açoita a quantos Ele ama. Se o Senhor falar com você e te repreender, é porque você está sendo convencido de um pecado, do qual você precisa se arrepender e se voltar para a Escritura e se voltar para Cristo. A Escritura também é útil para a correção. Não somente você é repreendido, mas você é levado a um estado de restauração, a ser colocado de novo em uma vereda reta, correta. A palavra de Deus nos corrige. É talvez aqui a explicação para a disciplina eclesiástica. Ela é necessária na igreja. Igrejas abandonaram, muitas delas, a disciplina eclesiástica. Há um pastor lá em Americana, eu moro em Americana, que ele dizia para os seus membros, perguntado pelos seus membros, por que o Senhor nunca repreende? O Senhor nunca dá uma palavra mais dura? Por que o Senhor, eu nunca vejo ninguém sendo disciplinado na igreja? Será que está todo mundo ok, não tem problema nenhum de pecado? E ele fala assim, as pessoas, ele fala, fulano, as pessoas, elas têm uma semana tão agitada, tão difícil. Quando elas chegam na igreja, elas querem uma palavra de conforto, de ânimo, para levantar o astral. Então, eu simplesmente não tenho coragem de repreendê-las. Já pensou se a gente tratar os nossos filhos assim? Não repreendê-los porque eles são pequenos e quando crescer vai ficar tudo certo? Ou porque eles são tão bonitinhos, eles olham para a nossa carinha assim como um gatinho de Shrek, e a gente fala assim, nossa, que bonitinho, não vou repreendê-lo.
O apóstolo Paulo fala que a Escritura, ela serve para a nossa correção, porque ela nos coloca na vereda reta, ela nos guia por uma vereda reta e nos convence do pecado. A Escritura também é inspirada e útil para a educação na justiça. O termo paideia tem um sentido muito rico, e ele pode ser traduzido como instrução, novamente disciplina. Em Tito, paideia ganha o sentido de treinamento para uma vida santa e reta, e a justiça, pois, teria o sentido de boas obras, como a gente olha no versículo subsequente. Educação para a justiça, para uma vida santa e reta, e para que eu exerça boas obras. Vocês já aprenderam sobre as boas obras. Elas não te levarão para o céu. Se for assim, você pode participar de qualquer outra seita ou segmento que tenha um alto padrão ético e moral. Mas as boas obras não te levarão para a vida eterna. Mas elas são um sinal, um selo daqueles que são salvos. Porque eles foram educados na justiça para praticar boas obras. Verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por meio da educação na justiça, a Escritura é inspirada e útil para a educação na justiça, para que eu seja treinado para uma vida santa e reta, e para que eu caminhe em uma vida recheada de boas obras. O pastor Luiz deu um recado no começo do culto, dizendo que os irmãos do projeto querem participar do aniversário da igreja. É boa obra, é boa obra. Aqueles que conseguem, podem financeiramente arcar com isso, estarão fazendo a vontade do Senhor, estarão envolvidos com uma boa obra. São pessoas que demonstram que foram educados na justiça da palavra do Senhor. Em último lugar, quarto lugar, o verso 17 ainda, para que o homem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De que perfeição Paulo está falando aqui? Segundo os padrões do mundo, há alguém perfeito aqui? Segundo o padrão de perfeição que nós conhecemos, há perfeição em nosso meio? Não há. Mas Paulo está falando de perfeição aqui. E ele está falando que a Escritura é inspirada e útil para fazer todas essas coisas: ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem se torne perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra perfeito, ela alude a algo completo, da mesma forma que perfeitamente habilitado. A Escritura, ela vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter, ele e vai sendo completado com a perfeição que Cristo exige, e com a perfeição que está em Cristo. Até como diz o próprio apóstolo Paulo aos Efésios, até que nós alcancemos a estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ser perfeito, e a Bíblia nos torna perfeitos, com o nosso sentimento da sua inspiração, utilidade, com a nossa inteireza e convencimento do Espírito, nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente habilitados, não porque nós deixamos de pecar, não porque o pecado nos abandonou e nós estamos totalmente isentos, perfeitos, no sentido humano de pensar, mas porque nós estamos sendo trabalhados pelas Escrituras, e as Escrituras estão nos moldando, nos lapidando, para que nós fiquemos parecidos com Cristo, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, para que nós absorvamos tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Cristo. Então, as boas obras, elas não advêm daquilo que está dentro de mim somente. As boas obras advêm daquilo que Deus faz dentro de mim, e eu tenho condição de exalar e de viver em novidade de vida, em boas obras. Isso é perfeição. E é isso que o apóstolo Paulo exige, não somente de Timóteo, mas exige também de nós. Irmãos, esses 502 anos da Reforma Protestante, é salutar que a gente reafirme o nosso compromisso
com a Escritura somente. Salutar. Martim Lutero disse: a verdade da Escritura vem em primeiro lugar. Depois que ela é aceita, pode-se determinar se as palavras dos homens podem ser aceitas. Naquele tempo, a tradição da igreja, os ordenamentos papistas eram classificados como autoridade como tal a Escritura. Lutero e todos os reformadores, e nós também, deveríamos dizer um alto, um sonoro e um retumbante não. Elas não estão em pé de igualdade. A Escritura está acima da igreja. A Escritura está acima de papas, de concílios, de pastores, de conselhos, de toda a nossa opinião, que às vezes a gente acha que a nossa opinião é necessária em algumas coisas, não são. Está acima de todas as coisas, inclusive da nossa opinião. Todos os reformadores, e nós também dizemos que não estão em pé de igualdade. Na dieta de Worms, como o pastor Luiz Brito mencionou, em maio de 1521, Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão pura, pois não posso crer apenas no Papa ou nos concílios, uma vez que é evidente que eles erraram repetidamente e contradizem entre si. Considero-me preso às Escrituras que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Como é necessário que nós façamos o mesmo, porque a todo momento nós somos sondados e assediados a ouvir novas doutrinas, a seguir novos ensinamentos, a deixar de ouvir o que o pastor está pregando, porque dizem porque é extraordinário, você vai achar que a palavra pregada na sua igreja é muito assim, muito tranquila, é muito devagar. Nós precisamos continuar reafirmando como Lutero que nossa consciência ela está cativa na palavra do Senhor. Que nós possamos permanecer naquilo que aprendemos, de que fomos convencidos pelo Espírito Santo. Que reafirmemos com Paulo a autoridade das Escrituras como inspirada e útil para o nosso benefício, pois é proveitosa e nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que reafirmemos nesse tempo de pregações líquidas e invenções mirabolantes com os reformadores, um sonoro somente as Escrituras. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tradição da igreja. Amém, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a minha opinião. Lâmpada para os meus pés é os novos modismos e coisas que aparecem no meio das igrejas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu peço que você feche os seus olhos neste momento. Se o pastor me permitir, eu gostaria de fazer essa oração, mas antes entoar um cântico com vocês. Mas você pode fechar os olhos. Gostaria que você meditasse na letra dessa música. Ela faz parte do Inário para o Culto Cristão e fala sobre a beleza e a divindade da palavra do Senhor. É divina, sábia e pura a palavra do Senhor, e corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor a majestade, nesse livro posso achar fonte viva da verdade, os meus passos vem guiar. São prudentes os conselhos do meu Mestre Salvador, e me mostram como espelhos que sou mau, sou pecador, mas que o sol resplandecentes, os preceitos de Jesus, iluminam nossas mentes
com radiante e clara luz. Livro santo, verdadeiro, que me ensina o amor de Deus, é precioso companheiro na jornada para os céus. Nele sempre meditando, quero a Cristo obedecer, os pecados evitando, seus ensinos vou viver. Pai, nós te louvamos nessa noite e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê forças nesse tempo, ó Deus, de tantas novidades e pouco evangelho, de tantos textos citados fora de contextos e pouco evangelho, nada de evangelho. Que o Senhor fortaleça a sua igreja, que nós possamos aprender, como Martinho Lutero e todos os reformadores, como os antigos crentes, ó Deus, que nós possamos aprender a amar a sua palavra, como divina, sábia e pura, e como única companheira para a jornada para o céu. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor.